Olá, Carlos Souto por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre o medo. E hoje nós vamos dar sequência ao vídeo 1 e nós vamos falar como é que nós adquirimos muitas vezes o medo, como é que se forma esse pensamento lá na nossa mente, especialmente na nossa mente subconsciente. E também nós vamos falar como é que você se livra desses medos. Eu vou passar no vídeo de hoje duas técnicas que eu mesmo usei, que eu consegui eliminar muitos medos na minha vida, inclusive medo de altura, medo de avião e talvez um dos piores medos das pessoas, que é a síndrome do pânico. Neste vídeo eu vou te contar, ou vou te ensinar técnicas que eu usei, que eu consegui eliminar esses medos. Mas na semana passada, quando eu estava fazendo o vídeo, quando eu estava elaborando o vídeo, ou o assunto, a matéria, eu fiz uma enquete, uma pesquisa com várias pessoas, e eu até deixei inclusive para gravar o vídeo hoje, que muita gente ficou de responder. Lá eu fiz a seguinte pergunta, né? Qual que é o seu maior medo? E por quê? E que interessante, né? 35% das pessoas, não vou citar nome aqui, pode ficar tranquilo, 35% das pessoas que responderam, dois medos predominaram. É o medo de ambiente fechado, que é a claustrofobia, e o medo de falar em público, que eu tinha até comentado aqui, uma pesquisa mostrou que era o maior medo do brasileiro. Mas tem diversos tipos de medo aqui, ó. Medo de sair do corpo, medo de algum sonho ruim se tornar realidade, medo de gato, síndrome do pânico, medo de morrer só, medo de ficar cego, de ficar inválido dependendo dos outros, de que alguém leve os seus filhos. Mamãe respondeu, né? Medo de que alguém leve meus filhos. Medo de avião. E aí o medo de avião, pode ser que alguém tenha medo de avião pela claustrofobia, medo de ambientes fechados, ou pela altura, porque tem medo de altura, conforme falamos no outro vídeo. Aqui a pessoa respondeu que ela tem medo de avião por causa da altura. Uma outra pessoa respondeu que tem medo de mudanças de rumo na vida. Tem uma outra pessoa que respondeu que tem medo de bicho de penas, passarinho e galinha e outros bichos. E 3 pessoas responderam que não tem medo de nada. Então vocês estão de parabéns por não terem medo de nada. É claro, gente, que o medo que nós estamos falando aqui não seria um medo normal. Seria um medo anormal que te prejudica você viver normalmente, ou que faça você viver em constante estresse. Então, por exemplo, medo de elevador. Então, quem mora em cidade grande, periodicamente ele vai ter que pegar um elevador. Então, veja bem como que isso pode prejudicar a vida da pessoa, ou medo de altura, né? Aqui nós falamos, por exemplo, teve uma pessoa aqui que falou da síndrome do pânico. Então, nós que moramos, né, também numa cidade grande, mesmo quem mora numa cidade pequena, como é que você vai sair na rua e vai ver as pessoas, né? Medo de mudanças. Então, por exemplo, nossa vida muda sempre. Às vezes a gente muda de trabalho, muda de situação financeira, muda de estado civil, passa de solteiro para casado. Então são esses tipos que nós estamos falando aqui. Se você tiver um medo normal, por exemplo, medo de chegar perto de uma erupção de vulcão, é perfeitamente normal esse medo, tá? Então o medo que nós estamos falando aqui é um medo que possa te causar problemas ou desconforto na sua vida, que atrapalha muitas vezes a sua rotina do dia a dia. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer isso, nós vamos falar como que muitas vezes nós adquirimos esse medo e como se livrar deles. E da mesma forma que o vídeo passado, eu vou levar você lá para dentro do meu computador, que eu fiz alguns slides, e lá nós vamos explicar em detalhes como fazer isso. Mas antes de irmos lá para a tela do meu computador, eu queria te pedir, como sempre, curta, compartilhe, comente, notifique para você ser avisado quando tiver novos vídeos e assine o canal. Eu tenho o objetivo de chegar realmente a 1000 inscritos, porque quando você chega a 1000 inscritos,
o YouTube abre algumas funcionalidades. Mas antes de chegar a 1000, eu preciso chegar a 100. Por favor, inscreva-se ou peça para alguém se inscrever, porque com 100 inscritos, nós estamos com 85, o YouTube também abre novas funcionalidades. E também eu quero relembrar você, tá ficando sensacional, sensacional a série de vídeos que eu já estou elaborando o esboço sobre o curso gratuito de oratória para todos. Em breve, aguarde. Agora sim, vamos lá para dentro do meu computador? Vamos lá. Muito bem, então a partir de agora, vamos responder inicialmente essa pergunta. Como muitas vezes adquirimos o medo e o que ele causa em nós? Bem, podemos dizer o seguinte, ou afirmar o seguinte: a nossa mente, ela é dividida em consciente e subconsciente. E muitas vezes o medo está arraigado lá no nosso subconsciente. Eu coloquei esse versículo bíblico aqui para ilustrar o seguinte ponto. E aliás, ele está lá em Jó 3,25 e diz: pois o que me apavorava me atingiu, e o que eu temia me aconteceu. Como ilustrar o ponto? Considerando o consciente e o subconsciente. Veja bem, uma maneira de você introduzir o medo lá no seu subconsciente é pelo auto-rótulo. Aí até lendo o que está escrito aqui, ó, pelo auto-rótulo você começa a agir pelo rótulo que impôs a você mesmo. Rótulos costumam se tornar profecias que se cumprem na própria pessoa. Assim você acaba atraindo ou se tornando essa pessoa com esse medo específico. Então, quando você começa a se rotular, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, ou eu sou isso, né? Claustrófobo, por exemplo, ou eu sou aquilo. Quando você impõe esse rótulo a você mesmo, ele vai acabar se cumprindo em você, ele vai acabar se tornando realidade, porque você vai começar a agir para que ele vire ou se torne realidade. Tem até um exemplo que eu estava lendo no livro aqui, uma cantora, ela tinha uma excelente voz, só que ela impôs a ela mesma um rótulo que quando chegasse a ocasião de cantar, ela não ia cantar bem. Ela ia ter sociofobia, ela ia ter a fobia social, ela iria ter terror do palco. E isso de fato aconteceu com ela. Porque o subconsciente, ele encara seus receios, seus medos, como um pedido. É isso que você quer? Aí ele faz com que se manifeste e vai trazer a sua realidade ou a sua experiência. É a chamada autossugestão involuntária, né? Você coloca lá dentro do seu subconsciente aquele pensamento de medo ou emocionalizado. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como inserir uma ideia, mas aí pensando em algo positivo no seu próprio subconsciente. Mas o negativo também funciona. Seria interessante que você visse esse vídeo, está aqui no canal, como inserir alguma coisa em seu subconsciente. Aí, prosseguindo aqui as definições, depois do auto-rótulo, vamos dar aqui mais 3 definições, ou 3 explicações de como é que muitas vezes nós adquirimos o medo. Então, lendo aqui, ó. Geralmente, para o medo surgir, é preciso a presença de um estímulo, normalmente visual, que provoque ansiedade e falta de segurança na pessoa. Gato, outro animal, já vou explicar. Às vezes, em algumas circunstâncias, o medo pode se manifestar somente com a ideia relacionada a alguma coisa que seja desagradável. Mudança, ambiente fechado, nós vamos explicar também. Então, como que acontece nessa primeira situação, esse estímulo aí? Então, quando você tem essa ideia lá no seu subconsciente que algo ou alguma coisa pode te ameaçar sua segurança ou até a sua própria vida, ele vai fazer com que o seu cérebro
ele ative de forma involuntária uma série de compostos químicos que vão provocar reações que caracterizam o medo. Então, só de ver o gato, só de ver a aranha, aí já vem aquela sensação, aí vai aumentar o seu batimento cardíaco, a sua aceleração, a sua respiração começa a ficar acelerada, às vezes você dá até contração muscular, até dor. Então são várias, né, ou algumas das características físicas que são desencaminhadas pelo medo, só de ver aquilo que te causa medo. Aí demos o exemplo aqui, gato, aranha, qualquer outro animal. E às vezes o medo pode se manifestar somente com a ideia relacionada àquela coisa, quando você começa a pensar. Por exemplo, vamos aqui de novo o exemplo de alguém que tem medo de lugares fechados, ou medo de água, por exemplo. A pessoa tem medo de elevador ou medo de nadar. Então pode ser que no último exemplo, por exemplo, de nadar, em alguma ocasião do passado, talvez ela tenha passado por alguma experiência desagradável. Talvez ela foi atirada à água à força e não sabia nadar ainda, né? No caso do elevador, ela pode ter ficado presa a um elevador que não funcionou direito. Aí resulta lá no subconsciente esse medo, e qualquer experiência ruim, não só essa, né, pode entrar no subconsciente e durante anos ela ficar com medo daquilo. Então só a lembrança daquilo que aconteceu, só essa lembrança pode desencadear essas reações químicas, e aí o medo vem. Então o medo vem quando você vê a coisa, ou o animal, ou qualquer situação que te traga medo, ou quando você imagina, quando você pensa. E também existe uma outra forma do medo ser inserido no nosso consciente. Vou ler também aqui, diz assim, ó: nos seres humanos, o medo nas pessoas pode ser provocado por alguma coisa que não faz sentido ou não tem nenhuma lógica. São as crendices populares ou superstições. Sexta-feira 13, passar debaixo de escada, etc. Então, existem muitas crendices populares. Existem muitas superstições. Aqui eu dei 2 exemplos, mas nós ficaremos aqui o vídeo inteiro só falando disso, né? E aí se conta muita história, mula sem cabeça, lobisomem, sei lá, tantas outras coisas, né? Que dizem por aí que existe, e às vezes você vê até pessoas que têm certo grau de escolaridade, de cultura, e que têm crendices populares, por exemplo. Entram numa casa por uma porta e tem que sair pela mesma, porque senão dá azar, né? Ou pode acontecer alguma coisa. Então veja que realmente não faz nenhum sentido esse tipo de medo, né? E por fim, o medo é inserido em nossa mente subconsciente pela repetição. Aqui eu digo assim, ó: em crianças, se desobedecer o velho do saco, outra coisa vai te pegar ou levar. Em adultos, o ano que vem será pior do que esse. Medo da crise. Então muitas vezes as pessoas ficam repetindo, as crianças: ó, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. E aquilo vai sendo inserido no subconsciente da criança. Em adultos eu dei o exemplo da crise, que está muito em moda, mas qualquer coisa também pode ser inserida na mente de um adulto, na mente subconsciente. Se ela ficar ouvindo aquilo, ó, não saia com o celular na mão que você vai ser assaltado, não saia com o celular na mão que você vai ser assaltado, ou coisas do tipo, né? Que acontecem ou realmente podem acontecer, mas não há necessidade desse medo exagerado. Mas como se livrar dele, do medo? Existe alguma forma, alguma maneira? Sim, existe. E eu mesmo apliquei algumas técnicas que eu vou ensinar para você no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. Então no próximo vídeo eu vou te ensinar 2 técnicas infalíveis que eu mesmo usei e continuo usando para eliminar qualquer forma ou qualquer tipo de medo. E agora, antes de me despedir, eu te peço novamente, comente, compartilhe, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber a notificação quando novos vídeos estiverem no ar. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.